E aí, galerinha do YouTube, começando mais um Catolicast 21. Brother, vamos para mais uma? Mais uma. Show de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independe da hora que você está assistindo a gente. O importante é que você está aqui e que a gente mais uma vez vai contar com a sua presença, com a sua audiência, com as suas orações. Estamos com um episódio especial para o dia de hoje. Sensacional! A gente não tem roteiro, vocês sabem disso, mas a gente faz aqueles minutinhos de conversa antes. É isso. E Casal maravilhoso. Maravilhoso. Não precisa nem anunciar, porque o nome já está inscrito embaixo, né? Eles já sabem quem é. Já sabem. Mas é uma alegria para a gente hoje aqui no nosso estúdio receber esse casal que vem trazer um pouco do agir de Deus na vida deles. E a gente pede a Deus que estejamos abertos a ouvir, como vocês também nesse momento estarão. A gente começa o vídeo de hoje, mais uma vez agradecemos, rompemos a barreira dos 1000 inscritos, já estamos preparando a nossa primeira live com vocês, vai ser maravilhosa em poucos dias. Poucos dias, né? A gente não pode demorar não, hein? Deixa eu só aprender como é que faz agora. Mas já a gente tá junto. Só que tem o seguinte, não é porque passou de 1000 que a gente não quer chegar em 2000, 3000, não é isso? É isso. Por que a gente precisa repetir isso? Não é porque a gente quer ficar famoso, não é porque a gente quer ficar materializando isso. Nem comprar Rolex, essas coisas. Não, mas a gente precisa que cada um dos testemunhos que aqui são dados alcance alguém que precisa, alguém que vai ter o coração tocado por esse testemunho. E talvez essa pessoa ainda não nos conheça. Vai depender de você ajudar esse vídeo a chegar até essa pessoa. Vai depender daquele menino. Como é o menino que mora no YouTube? É um tal de algoritmo. Pronto, o algoritmo é um menino que mora dentro do YouTube, que escolhe os vídeos que vai mandar. É isso aí. Eu não entendo nada desse negócio de tecnologia, só quem entende é ele. Mas ele precisa indicar. E para ele indicar tem que ter mais gente gostando dos nossos vídeos. Então, ajude a gente, se inscreva no nosso canal, comente, curta, compartilhe. Tudo isso que você já sabe que é importante para que a gente possa continuar usando e crescendo esse espaço de evangelização. Inclusive fomos alertados. Padre Rafael, que vocês viram aqui semana passada, fez questão de dizer a nós, talvez hoje nós sejamos a única voz no YouTube de leigos na nossa arquidiocese para abrir um espaço para esse tipo de conversa. Então, a gente não tinha se dado conta disso. É verdade, e talvez isso seja verdade. Então, mais ainda é importante que você nos ajude a impulsionar para que alguém vendo o nosso trabalho diga, eu também posso fazer um, e comece mais um, e que a gente tenha cada vez mais espaço para que a gente possa falar de Deus para os nossos irmãos, não é isso? Então, apesar de a gente não dizer a hora para lá, hoje não tem como ser diferente. Boa noite, Dona Zara. Boa noite, Diácono Silvio. Uma alegria gigante no coração da gente tê-los aqui. Obrigada. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe a cada um de nós. Amém, amém. É uma alegria a gente ter esse casal com a gente hoje. Que onde a gente encontra eles é sempre um sorriso no rosto e uma palavra de Deus para entregar para a gente. A gente vai começar e vai bater papo e vai falar da vida deles um pouquinho, mas eu vou começar falando da nossa alegria. O nosso canal começou trazendo os nossos amigos de EJC, de SCC, e é uma alegria a gente celebrar. Mas a gente consegue ver que de fato a gente botou o pé num caminho certo. Quando a gente consegue, a gente tem sacerdotes que vêm até nós, diáconos, a alegria de a gente olhar e ver a igreja em vários aspectos usando desse nosso espaço, e hoje, mais uma vez, um diácono conosco. Porque Deus está abençoando o trabalho de Amém. vocês. Amém. Amém. E Nossa Senhora está aqui, cobrindo com o manto sagrado dela. Amém. Esse canal é entregue a ela, e a gente, antes do primeiro vídeo, a gente já tinha consagrado. Está muito bem na mão dela. Está muito bem. Pois bem-vindo. Diácono, o senhor, nesse momento, como dizia o nosso saudoso Diácono Moura, aqui está o clero. Diácono Moura dizia isso, né? Meus irmãos, para mim é uma alegria profunda estar aqui em falar da nossa querida Igreja Católica, Amém. Da nossa fé que professamos. Eu quero dedicar exclusivamente esse tão lindo trabalho de evangelização de vocês aos nossos queridos diáconos, que no dia 10 é o nosso dia, que tenhamos cada vez mais
diáconos permanentes, voltado para a evangelização Amém. Amém. da nossa igreja. Que sejamos sempre essa âncora de fé para os irmãos que nos procuram. Amém. Então, como no dia 10, dia dos pais também e dia dos diáconos, louvamos e agradecemos a todos. Amém, amém, amém. Uma alegria. E a diaconia é uma coisa linda, né? Ela, muitas vezes as pessoas, não, porque onde é que está isso? Onde é que tá? Esse ponto aí, se você quiser discutir, você pega os Atos dos Apóstolos e vai ver os primeiros bispos dizendo: é importante que haja diáconos para estar perto das comunidades. A diaconia, ela tem essa função evangelizadora. É serviço. Diácono é servir. Servir ao povo de Deus. Servir nas suas carências, principalmente espirituais. Amém. O diácono é aquele ponto de encontro com Deus e com os irmãos, Amém. em que recebemos as suas dores, as suas dificuldades, e que levamos para os nossos padres, para o nosso sacramento, e que cada um de nós servimos ao nosso Deus. Amém. Isso é uma beleza, não é? Com relação a essa diaconia, diácono, eu vou pedir licença ao senhor. Fique à vontade. Mas para um homem entrar no caminho da diaconia, estudar e cumprir os preceitos, ele precisa primeiro de uma permissão. É preciso que ela diga assim: Se eu ela, assino, pode ir. se ela não assinar, nada disso é possível. E Como eu foi digo- entregar esse homem para a igreja, dona Zara? Olha, eu digo ao Senhor, foi a maior graça que Deus me deu. Oh, que coisa linda. Que toda esposa de diácono se orgulhe, não com o orgulho do mundo, mas o orgulho de ter um marido servo de Deus. Amém. Não existe nada no mundo. Olhe, eu não sei se é 9, se é 10 anos que meu marido ordenou, mas toda vez que eu vejo meu marido no altar, servindo a Deus, é como se fosse a primeira vez. Oh, Eu me emociono Que e coisa agradeço a Deus por Ele ter dado essa graça à minha família, amém. de ser um servo de Deus. Meu marido não é diácono, ele é um servo de Deus. E não existe nada melhor que as esposas dos diáconos sintam a mesma coisa que eu sinto. Vá para onde o esposo for, porque para onde o pastor vai, a ovelha vai atrás. Muito bem. E é esse o conselho que eu dou às esposas dos diáconos. Amém. Acompanhe seu esposo. Porque o diácono só é diácono porque nós nos comprometemos a acompanhá-lo, a apoiá-lo, a segui-lo Cuidar para que ele possa se dedicar, né? cada dia mais. É isso. Essa é uma beleza. Não adianta o homem dizer eu vou me doar a isso se ele não tiver uma esposa que se É isso. doe a servir aquela casa, aquela família, para que esse serviço exista, né? Como a nossa primeira igreja é a igreja doméstica, também a nossa diaconia. A nossa diaconia começa em casa. A minha diaconia, a diaconia dos diáconos, começa em casa. Com a aceitação da família, o entendimento, o compartilhar, o entender. Então, tudo que a minha diaconia começa na minha casa e eu levo para o altar do Senhor. É isso. Não adianta deixar as dificuldades na minha casa e servir a Deus. Se eu estou deixando dificuldades na minha casa, é fácil. É só ter um diálogo com a família, com os filhos, como, por exemplo,
Tem um aniversário. Sim, não é empecilho. Temos a casa de Deus, vários horários da Santa Missa. Então, é o diálogo que dá fortalecimento a uma diaconia. Como eu disse no início, meu irmão, diácono é servir. Amém. Primeiramente, servir a sua igreja doméstica. Não adianta servir o altar se a minha igreja doméstica está com carências, está com dificuldades. Diácono é serviço de Deus, é um chamado de Deus, chamado para a família e chamado para a igreja. Amém. E a esposa tem que estar apoiando, tem que ser a intercessora do seu esposo que está lá a serviço. Então, é o que eu faço na igreja, é interceder pelo meu marido, é pedir a Deus que mande o Divino Espírito Santo sobre o meu marido, que ele não fale o que ele quer falar, mas o que Deus quer falar através dele. Eu penso muito nisso, dona Zara. Tem uma coisa muito bonita. O sacerdócio, ele é dado ao homem. Cristo fez isso lá na Santa Ceia e a gente acolhe a sabedoria e os planos dele. Mas eu sempre me peguei pensando o quanto Nossa Senhora, Madalena e aquelas mulheres estavam do lado de fora rezando pelo que elas não sabiam que estava acontecendo lá dentro. Mas ainda assim, pedindo que ele estivesse conseguindo fazer o que ele queria, que tudo desse certo. Se alguém precisasse de alguma coisa fora, que elas pudessem atender. Esse papel intercessor, carinhoso, zeloso que a senhora está falando, tantas vezes quando eu medito aquela Santa Ceia, aquela instituição da Eucaristia e do sacerdócio, eu sempre lembro que Nossa Senhora e aquelas santas mulheres estavam ali, dando toda a possibilidade de que ele fizesse aquilo. Pois é. Não é uma visão bonita a gente pensar nisso? É uma coisa linda e que dá o nosso sustentáculo da fé. Ato dos Apóstolos. Escolha homens de fé, homens de igreja, homens de procedência. Esses são os verdadeiros diáconos. Homens preparados para servir o reino de Deus através dos seus irmãos. Muitas vezes esquecidos, excluídos, em que o diácono tem que estar presente. Amém. Amando e abraçando as suas dores. Diácono, hoje o senhor está vinculado a alguma paróquia na nossa arquidiocese? O senhor esteve muito tempo como um diácono na catedral, permanece? Onde é que as pessoas hoje encontram normalmente o diácono Silvio nas celebrações, no dia a dia? Olha, meu irmão, dentro do Vicariato Olinda, temos a Catedral da Sé, que pertence ao Vicariato de Olinda. Então, como a gente chama, a minha provisão está na Catedral da Sé, onde eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, acolho os meus irmãos na Catedral da Sé. Nossas missas lá são todos os domingos às 9 horas. Que bom. Todo domingo às 9 da manhã. Todo domingo às 9. Inclusive, se você pode, de vez em quando, vale a pena. Ah, mas é longe. Tudo bem, não vá todo domingo, mas uma vez ou outra, vá até a catedral. É o centro da nossa arquidiocese. E quando não puder, se não tiver na sua paróquia nesse horário, ligue na Rádio Olinda e vai ouvir a celebração. Também lá com a presença do diácono Silvio, que normalmente estará proclamando o evangelho que você vai ouvir lá na rádio. E abraçando também os seus irmãos. Vá conhecer a nossa nova catedral. Olha, nós temos um museu. Um museu é uma coisa linda. Então vá lá conhecer a nossa catedral. Após a missa, nós temos também um momento em que acolhemos os nossos irmãos
com suas dificuldades espirituais, com seus momentos difíceis. Porque a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo diz: neste mundo tereis atribulações, mas tende bom ânimo. Teu bom ânimo é sempre o acreditar. Acreditar que tem um irmão ao teu lado, que tem um ouvido espiritual para ouvir e entender as tuas dores, que tem um olhar espiritual não para te criticar, mas para te amar. Amém, amém. Eu achei interessante que Diácono Muró, Oh, a gente citou a ele. gente falou dele agora, hein? Tá no céu, tá no Diácono céu. Com a Silvio. graça do nosso Senhor. Ele trouxe um recorte que é bem importante com relação a ele exercer O diaconato. o diaconato com o apoio da esposa, e ele frisando o seguinte: primeiro eu sou diácono dentro da minha casa. Minha casa. Porque, e inclusive isso é bíblico, a gente sabe disso. Antes de você sair em missão para a África, para a Europa, seja um especialista na sua casa, né? Seja especialista no seu matrimônio, para você ser luz e sal da terra, para aí sim as pessoas dizerem: ó, aqui eu tenho credibilidade no que foi falado nas escrituras. Bota a casa em cima da rocha, tem que sair. Exatamente. andando, Porque né? o que a gente vê, e assim, o recorte que eu tô querendo trazer é o seguinte: hoje, todo mundo com a internet é especialista em tudo. Bastou aparecer um tema, o cara já sai lá, não, que isso e aquilo, aí apareceu guerra, o cara é especialista em guerra, mas o cara nem é especialista em casa, pô. O cara não lava um prato em casa, mas do nada o cara é especialista em guerra, em religião e aí é bem isso que o Diácono está trazendo. Porque na Seja realidade- especialista em casa primeiro, né? Porque na realidade o chamado de Deus, ele vem a cada dia, a cada Isso. momento. Após o chamado do padre, o convite do padre para fazer o curso de teologia, filosofia. Nessa época eu e o nosso irmão Renê, era das equipes de Nossa Senhora, era da igreja, da caminhada. Quando eu recebi o convite, eu fui à minha casa, sentei com minha esposa. Minha filha está se passando isso, isso e isso. Eu preciso, primeiramente, de Deus e da sua permissão. Não só da sua permissão, como uma carta. Da sua assinatura. Sua assinatura. Então, na realidade, primeiramente Deus. E depois a esposa. Porque senão, meus irmãos, vai ter ponto de desencontros. Vai ter dificuldades de relacionamento. E não é bom para o diácono. Eu tenho uma história, a gente não vai nomear, mas um padre que conta com o meu carinho, com as minhas orações sempre. Se ele estiver assistindo, quando eu contar, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Num dado momento, esse equilíbrio que o senhor está falando e que a dona Zara comentou, num dado momento, ele conversando comigo e com a minha esposa, na igreja, ele disse assim: Laís, se algum dia um padre convidar Renê para a escola diaconal, se ele ainda se comportar como ele se comporta hoje, não assine. E ela arregalou os olhos para ele e ele disse assim: ele não tá sabendo equilibrar, ele tá todo dia aqui, eu tenho certeza que você sente falta dele em casa fazendo alguma coisa. Muito bem. Olha a sabedoria desse sacerdote conversando com a minha esposa. Ele não brigou, mas ele pegou um jeito divertido naquele momento, brincou com a carta da mulher, mas para me alertar: ei, você todo dia, o dia que você vier para a paróquia vai ter serviço para você. Mas tem gente esperando na sua casa, sai daqui. Vem aqui quando tiver serviço aqui, mas vá lá. Vá cuidar, né, da sua primeira igreja, como o senhor falava. Primeira igreja, a assistência da família é essencial. A esposa, os filhos, Os netos. vão entendendo, compreendendo. Mas claro, mesmo com a compreensão, com o entendimento, não esqueça a sua casa, meus queridos diáconos. Não esqueça a sua igreja doméstica.
padre é padre. Ele tem lá a casa dele, é a igreja. O estado de vida dele é outro. O estado de vida é outro. Você não. Ele Você é diácono. dedicação permanente à Você igreja. é diácono. Primeiro a sua igreja doméstica, diácono. Depois vá servir ao Deus e, se possível, leve a sua família. Amém. Essa conversa tem uns 8 anos e eu não esqueço. Foi uma das conversas. Ele falando divertido, sorrindo, brincando, dizendo, olha, não assine não, e fazendo uma piada aqui, uma piada ali, com muito bom humor, de maneira muito respeitosa. A gente tinha uma amizade, uma proximidade. Mas ele deixou o recadinho dele lá, tanto para ela, mas principalmente para mim. A partir dali eu disse, meu Deus, é verdade. É verdade. Em algum momento eu poderia, eu estou falando para jovens aqui na paróquia, mas não estou falando para minhas filhas em casa. Né? Eu estou falando para os casais aqui na paróquia, mas eu não estou conversando com a minha esposa o quanto eu converso com as pessoas daqui. Então, aquilo para mim foi fundamental para amadurecer um pouquinho os passos, e já são 8 anos dessa conversa e ela até hoje me ensina de novo. É porque a família é sábia. A família nos cobra nos gestos. A família nos cobra nos convites, no olhar, no abraço. A família eu digo sempre que a família é a menina dos olhos de Deus. Porque Deus, ele tem poder para tudo. Ele podia ter mandado o filho dele sem precisar de uma família. Mas o que ele fez? Ele formou a família. E não foi qualquer família. Foi a mulher e o marido que se amavam. Porque o amor é o fundamento. Amém. O amor é o fundamento das coisas. Se eu não amasse meu marido, eu jamais ia aceitar ele ser diácono. Se eu não tivesse o amor ainda maior por Deus, eu não aceitaria. Mas primeiro vem o amor a Deus. A senhora ia acabar abrindo uma competição com Deus, não é? Pois é. E ele deixou o quê? A Sagrada Família como espelho. É o que eu peço a meu Deus. Que a gente seja o espelho da Sagrada Família. Que bom. Porque foi isso que ele deixou. Foi a Sagrada Família para a gente se espelhar nela. Vocês têm quantos filhos? 2. 2. Os 2 aceitaram bem? Algum ainda era solteiro, ainda estava em casa ou já tinham casado? Não, estava uma casada, o outro solteiro. Era Muito noivo. pelo contrário, dava carona pra gente. Graças a Deus. Muito pelo E contrário, o dava neto feliz da carona. vida. E hoje eu conversando com meu filho, aí eu dizendo que vinha pra cá, né? Eita, pai, que coisa boa. O senhor sabe o que vai falar? Eu digo, a gente deixa, meu filho, o Espírito Santo falar. É isso. A gente deixa o Espírito Santo falar, ele fala, filho. Amém. Amém. É isso. Graças a Deus, olha, todo dia eu agradeço a Deus, a família que Ele nos deu. Meu filho frequenta São José. São José, ele... Está conosco. Ele... A esposa e a neta. E a neta. Quando é na Porque lá tem segunda-feira, uma ela me escolinha, deixa. né? Tem. Dá para as crianças. Aí a minha ela neta ama. vem. Que coisa. Dudu, que ela me chama, Dudu, o padre me chamou, eu fui lá pra frente. Tu fosse, e tu falasse, falei do amor de Deus. Oh, que Então coisa é o linda. início. É isso. Não tem como ser diácono se não tiver essa simbiose espiritual. Não tem. Você precisa ter o seu neto, ter o seu filho, ter a sua esposa engajado nas coisas de Deus, É isso. nas coisas do Santíssimo, Amém. para que você desenvolva a sua diaconia feliz e alegre, sabendo sim que você é um diácono, um homem casado, que tem a sua família, mas serve ao Deus. Atos dos Apóstolos,
Chamem homens casados e de boa índole. Amém. Amém. Dispostos ao serviço. Dispostos ao serviço. E a mulher atrás também. Ave Maria, dando todo o suporte, cuidando do que Todo precisa. suporte, ali intercedendo por ele e também acolhendo. Porque tem muita gente, lá na catedral mesmo, que me procuram para conversar. Sabem que eu sou a esposa de Silvio e me procuram. E eu empresto meu ouvido para ouvir aquele desabafo. Que às vezes eles estão precisando de um ouvido amigo para ouvir. Estão precisando de uma oração. Às vezes tem gente que vem a mim e diz que não sabe rezar. Então eu vou ensinar a elas a rezar e a pedir. Eu digo a elas, não precisa a senhora ou o senhor ficar só na Ave Maria, ou no Pai Nosso, ou no Crê em Deus Pai. Não. A senhora conversa com Deus. Deus é o nosso Pai. É nosso amigo. É nosso irmão. Ele é tudo na nossa vida. Então a gente tem que abrir o nosso coração para Ele. Do jeito que a senhora está abrindo o seu coração para mim, a senhora abre para Ele. Que Ele é tudo para a senhora. E eu não sou nada. Eu não sou nada. É isso. É isso. A senhora falando desse negócio, eu não sei rezar, eu lembro que a gente conversava episódios atrás com o Rony Nóbrega, se estiver assistindo a gente, um abraço, meu irmão. E ele citava Santa Teresa de Ávila quando ela diz, né? Se você não sabe rezar, peça ajuda a São José. Peça que São José tome conta, porque São José é muito interessante, e eu não estou falando mais sobre Santa Teresa, né? Eu lembrei disso dela, mas agora eu vou falar do que eu rezei sobre isso. Não tem uma palavra de São José na Escritura. Mas ele falava com Deus o tempo inteiro. Ele aceitou os planos de Deus, ele serviu a Deus no que tinha que fazer, ele fez tudo o que tinha que ser feito, entregou só a Deus e saiu de cena. Essa relação que São José ensina pra gente de silêncio, trabalho e relação direta com Deus é uma coisa maravilhosa, como uma escola de oração. O silêncio de São José fortalece a nossa fé. É o silêncio, o sair. Muitas vezes está difícil orar, fica só, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. É o silêncio do São José que edifica cada vez mais a nossa fé, nos fortalece. O senhor está falando em fortalecer fé. Eu vou puxar um assunto que eu acho importante. A gente não tem roteiro, você sabe disso. Mas você também já entendeu e a gente se entrega aqui numa boa, né? Totalmente. A gente conversa uns minutinhos antes de entrar para gravar. No backstage. E os nossos irmãos começaram a contar um pouquinho de uma tribulação que eles têm e que nosso irmão... Quem foi que trouxe esse casal maravilhoso pra gente hoje? Rogerinho! Rogerinho voltou, viu? Tá no Brasil de novo, já tá ajudando a gente a trazer convidados maravilhosos. O passaporte dele venceu. E a gente disse, não, vamos ouvir essa história junto com nossos irmãos. A gente ouviu primeiro porque você tá vendo, já tá gravado. Né? Digo logo. A gente já vai ter tido já, né, a graça. Pode dizer aí, prepare o lenço, viu? Vai cair um cisco no olho, digo logo. Mas... Vai cair um cisco no olho, eu digo. Diácono Silvio, Ana Zara, tem um testemunho de uma necessidade de a fé se fortalecer ao longo desse caminho dos últimos anos, né, que vocês começaram a testemunhar pra gente. E assim, a gente gostaria que nesse momento vocês ficassem à vontade, para do seu jeito, no seu tempo. Conta um pouquinho dessa tribulação que talvez não dê para contar tudo o que significa, mas vocês vão poder dizer aquilo que de fato o amor de Deus agiu na vida de vocês e deixou um fruto, uma semente, né? Tudo.
a semente que plantou, que deu fruto e que vocês hoje anunciam esse fruto com tanto amor. A gente não ouviu a história toda, mas a gente ouviu um pouquinho do que vocês podem testemunhar e eu estou de verdade ansioso para ouvir um pouquinho disso. Quando é que começa essa história? Tem alguns anos? Tudo tem no início, meu irmão, o olhar. Primeiro olhar de Deus. O primeiro amor. Não deixar nunca que o brilho do primeiro amor se apague dentro de nós. Isso seja padres, diácono, povo de Deus. O brilho do primeiro olhar fica dentro de nós, guardado, nos protegendo. Lá no cantinho do coração, para quando vinham as atribulações da vida. Tudo teve início de uma doença muito agressiva, muito séria, e o seu amigo foi cometido, os exames causou um câncer. Não só um câncer, uma metástase, um câncer na próstata, em que se desenvolveu uma metástase em todo o corpo. Dores e mais dores. Momentos difíceis em que o homem, mesmo com a sua fé, ele se sente fragilizado devido às dores, às dificuldades. Um momento em que eu tive o apoio da minha mulher. Foi o meu porto seguro. Primeiramente Deus. Mas quem realmente segurou na minha mão aqui na terra, nas minhas dores, foi a minha esposa. Feitos os exames, a doutora chegou para mim: leve o seu marido para casa. Leve o seu marido para casa. Licença, filho. Mas antes de fazer o exame, você já vinha sofrendo desde junho. A gente ia diariamente 2, 3 vezes para a emergência. Ele chorando de dor nos ossos. Chegando na emergência, os médicos davam Tramal injetável, davam Dipirona injetável, mandavam ele para casa. Quando passava o efeito do remédio, as dores voltavam. E ali eu ficava me sentindo uma inútil. Sem ação, né? Porque eu via meu marido chorar de tanta dor. E os médicos não encontraram o diagnóstico. E eu não podia transparecer. Então, eu tinha que me pegar ao médico dos médicos, que é o nosso verdadeiro médico. É aquele que salva, que cura, que liberta. Era ele chorando numa cadeira e eu rezando na outra. Isso começou em junho de 2019. O médico veio dar o diagnóstico na segunda quinzena de setembro. Quantos meses ele passou? Durante esse período, se a gente dormiu 30 horas durante a noite, dormiu muito. A gente não dormia. Ele chorando numa cadeira e eu rezando na outra. Que era o que eu podia fazer, porque eu não sou médica. Mas eu tinha o meu médico particular comigo. E esse não falha? Esse não. Esse não falha. É só a gente pedir com fé e confiança. Pedindo, já sabendo que ele vai realizar. Então, diante desse quadro de sofrimento, de dores, o ser humano realmente, ele se questiona. Você não pode levar a sua vida à base de morfina, dores e mais dores. O que eu chamo
a noite das trevas, em que eu no sofá, não tenho vergonha de dizer a vocês, sujo, urinado, porque não tinha mais força para me levantar. Naquele momento eu me segurei no sofá, é como se eu estivesse vendo isso hoje, em que em todos os momentos das minhas celebrações, eu entrego ao meu Deus esses momentos. Eu cheguei ao meu Deus, Senhor, me leve, eu não aguento mais. São muitas dores, Senhor. Um quadro de metástase tomado por todo o corpo, da cabeça aos pés. E que naquele momento eu me segurando, pedindo ao meu Deus que me levasse, antes de desmaiar, aquele desmaio, eu baixei a cabeça e vi, talvez seja um momento em que houve um divisor de águas nessa doença. Foi quando Tão você, difícil. licença filho, foi quando você desmaiou. E eu pensei que ele tivesse morrido, porque ele caiu de repente. No que ele caiu, a cadeira caiu com ele. E eu... Ele é grande. Talvez você não esteja vendo, mas o Diácono Silvio ele tem um porte físico grande, ele é alto, ele é forte. Então, é normal que essa cadeira vire com ele soltando o corpo. Ele caiu de repente. Quando eu olhei para meu marido, eu pensei que ele tivesse morrido. Eu enlouqueci. Então, o que era que eu podia fazer? Rezar, me apegar aos médicos dos médicos, que foi o que eu fiz. Eu me ajoelhei junto dele, passava a mão da cabeça aos pés, chorando e pedindo a Jesus que não fosse a minha mão, mas que fosse as mãos ensanguentadas dele, que eu tenho muita fé. E que ele curasse meu marido, porque eu não podia ficar sem o meu marido. E isso eu ia passando a minha mão da cabeça aos pés, rezando e chorando. Aí Deus foi me acalmando, eu me sentei, foi quando ele levantou-se de repente e me perguntou o que aconteceu. Não é fácil. Eu meus disse, irmãos. nada, você estava dormindo, meu filho, eu estava aqui rezando. Ele disse, mas eu vi um homem de branco. Não é fácil para o ser humano. Ainda hoje eu peço perdão ao meu Deus. Quando, nas minhas dores, nas minhas noites de trevas, aquela voz no meu ouvido, pegue aquela cadeira. Eu morando num terceiro andar. Tá vendo aquela cadeira? Bote aquela cadeira junto da janela. Suba e se jogue. Você não tem mais solução. Vai diminuir a sua dor. Faça isso. Eu pulei, eu digo, Senhor, eu sou um homem de Deus. Eu sou o teu servo. Não é para eu tirar minha vida está nas tuas mãos. Eu não aceito isso, Senhor. Eu não aceito isso. Nesse momento de muitas dores, eu desmaio. E é como a minha esposa diz, por questão de 10º, aquele vulto de branco. E eu desmaiei. E me acordei 5 horas da manhã. Claro, com as muitas dores ainda. Mas daquele momento em diante, veio a mim, minha filha, me deu meu telefone. Liguei para o bispo, liguei para o padre, liguei para o diácono, liguei para o prédio, para o síndico do prédio. Eu quero o estacionamento livre. Eu quero a minha missa de despedida aqui. No momento, fizeram tudo. Não tive fiquei só sentado. O dia da missa, muitas dores. Eu digo, eu não vou aguentar, Sara. Disse, vai, meu filho, tenha fé.
Um irmão do meu lado disse: o que é que tu quer? Eu digo: eu quero que você vá ali, lá naquele sofá, escondido. Tem um remédio para mim, que eu preciso tomar esse remédio para a minha Santa Missa. Tomei a morfina. Meu clero junto, no qual eu tenho uma gratidão pela minha igreja. A minha igreja católica, apostólica, romana, não esqueceu de mim e nem esquece. Amém. Amém. Dom Fernando foi lá em casa 4 vezes. Na primeira vez, ele deu a unção dos enfermos no meu marido. Eu fiquei muito feliz. Louvado seja. Porque a unção dos enfermos cura quando a gente tem Sim. fé. Sim. E se Nosso Senhor entender que é permissão não curar o corpo, ele cura a alma. Cura a alma. Pois é. E nessa Santa Missa, juntei a minha família, padres, diáconos, irmãos, e falei da minha enfermidade. E disse que a minha carne podia estar podre, eu podia estar contaminado, mas o meu espírito era incorruptível. Amém. O meu espírito estava puro, estava limpo. E naquela noite eu entreguei ao meu Deus, diante da minha família, diante do meu clero, entreguei a minha vida, meu Deus. Voltei ao médico, no qual ele disse, e repito ao Senhor: o Senhor tem 6 meses de vida. E aqui eu mostro a vocês. Eu vou tomar um momento na fala do diácono. Ele teve um zelo e o nosso coração não precisa disso. A gente conhece o diácono há muitos anos, a gente sabe com quem a gente está, mas por aconselhamento da igreja, o próprio diácono, todas as vezes que ele vai testemunhar isso seriamente, ele faz questão de mostrar a que ele está se referindo. E talvez não seja uma imagem tão fácil de você ver pela nossa câmera, mas tá aqui, ó. Dá pra ver. Dá pra ver, não dá, Peu? Tá. Pronto. É só explicar o que são os pontinhos pretos. Aí está, meu irmão. Todos esses pontinhos pretos, nesse exame de imagem que o diácono nos trouxe, são tumores espalhados no corpo do diácono. Malignos. Tumores malignos. É a Na cabeça, metástase a que ele se No refere. ombro, no pé. Essa é a metástase no meu corpo, em que eu disse: Senhor, me leva. Eu não tenho mais idade para isso, Senhor. Tu já me deste a alegria de ser um diácono da tua igreja. E o tempo foi passando. E eu entregando com a minha esposa a minha vida ao meu Deus. Licença, filha. Quando o médico disse isso a ele, disse na minha frente, que ele no máximo tinha 6 meses de vida, faltou terra nos meus pés. Imagina. Faltou Não terra. vou dizer que sei não, mas imagina. Olhe, foi Deus quem me segurou naquela hora. Porque eu não podia fraquejar diante do meu marido. Minha filha estava junto com a gente, porque ela foi dirigindo, que meu marido não podia dirigir. Então, quando eu cheguei em casa, meu marido chorando, e eu sem poder chorar para não aperrear ele, eu chorava por dentro. Eu disse a ele: filho, quem disse isso foi o médico da terra. Mas o médico dos médicos não está dizendo isso. O médico dos médicos, vamos fazer a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, porque elas vão lhe curar. E ele me disse: nega, mas eu não posso me ajoelhar. Eu disse: não tem problema, meu filho. Deus vê tudo. Você fique sentadinho aí na cadeira, que eu me ajoelho por mim e por você.
eu me ajoelhei, a gente começou a novena das mãos ensanguentadas. No primeiro dia da novena, eu vi Jesus levantando meu marido. Quando a gente terminou de rezar o primeiro dia, eu disse: filho, toma posse. Jesus está te curando. Eu vi Jesus te levantando. Jesus vai te curar, filho. Toma posse. E a gente continuou. Era terminando uma novena, começando outra, terminando uma, começando outra. Até que, com menos de 3 meses, Jesus curou meu marido. Eu vou tomar a liberdade. Ou não? Vocês não contaram essa história toda lá, mas a senhora partilhou comigo um acontecimento que foi muito especial e que talvez a senhora possa, por algum pudor, não querer narrar. Uhum. Do seu jeito, guardando as palavras que a senhora quiser guardar. Eu acho que é tão importante a senhora dizer aquilo que a senhora me disse ali. Se a senhora puder, vai chegar algum termo que a senhora não quiser falar, eu posso falar pela senhora. Então fale. Eu posso falar. Pode. Dona Zara me contava que houve uma dada noite em que o diácono, com muitas dores na região genital, ele sentiu que o pênis dele estava muito dolorido e ardendo. Conferem? Confesso. E pediu que ela trouxesse algo gelado para tentar acalmar aquela dor, porque era uma dor muito forte. Verdade. E ela foi e buscou um paninho com água gelada e foi fazendo uma compressazinha fria para tentar diminuir aquela dor. Eu botava a água pingando, em cima, né? E puxava a pele e trazia, e pedindo a Jesus que não fosse a minha mão, fosse a mão dele que Como se estava fosse massageando. lavando, né? Isso? É. E diante, Até que não deu 5 minutos de eu fazendo aquela massagem, começou a sair porcaria de dentro. Foi muita porcaria que saiu. E eu disse a meu marido: filho, Jesus está te curando agora. Ele está tirando tudo que não presta de dentro de tu. então, diante dessa situação, muitas dores, e aos poucos, aquela coisa suja, podre, começou a sair de dentro de mim, sem eu que tenha explicação, um mau cheiro, mas um alívio, e que as coisas começaram a ficar normais, e que os meus órgãos foram ficando anormal depois dessa situação. Eles vão contar ainda, mas eu vou fazer um novo recorte. Esse é o exame. Aquele mesmo exame que você viu minutos atrás. Procure aqueles pontos pretos do exame anterior. Esse ponto preto é a minha bexiga. Esse que tem aí é a bexiga que está no lugar e está bem com a graça do Nosso Senhor. Mas não tem mais aqui. Não tem mais. Graças a Deus, não. Esse exame ele foi repetido 3 vezes. Porque a própria doutora disse: eu estou há 25 anos aqui no português, não vi um trabalho desse Santa ainda. Joana. Do Santa Joana. Então é a graça de Deus. É aquilo que eu falei a vocês, é o primeiro olhar. Desculpem. É esse amor que não deve. A gente deve guardar dentro da gente. Hoje continuo sendo cada vez mais um diácono da minha igreja, amando a minha igreja e amando o meu povo de Deus. Deus me curou para isso. Longe de mim qualquer tipo de vaidade, qualquer tipo de luz do mundo. A luz que eu preciso é a luz do Espírito Santo, que vem sobre mim, sobre a minha família e sobre o povo de Deus. A graça de Deus que fez na minha vida não tem explicação.
Como eu disse ao médico, quando ele pediu para fazer os exames, eu digo: doutor, onde Deus põe a mão, não tem explicação. Eu vou te dar. Mas é a graça de Deus. É o médico dos médicos que vem sobre cada um de nós. É a nossa fé, que é o fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente deve acreditar que tem um Deus que nos cura, que nos restaura, que nos liberta. O médico ainda tentou botar a senhora na prova, não foi? Depois desse exame aqui? Foi. Ele disse que meu marido não podia trocar o remédio do meu marido, porque a doença podia voltar. E eu disse a ele: doutor, não vai voltar, porque o senhor é pecador até debaixo d'água. O senhor não dá um presente a seu filho para depois tomar? Como é que o nosso Pai Todo-Poderoso vai dar um presente ao filho dele e tomar depois? Isso não existe. E ele disse a mim: mas eu sou São Tomé, só acredito no que vejo. Eu quero outro PSA. Mas não vai dar o mesmo. Vai subir. Porque isso é feito em máquina. E é impossível dar o mesmo. Isso. E tinha dado quanto? O primeiro, na segunda quinzena de setembro, tinha dado mais de 900, o PSA dele. Quando ele pediu em dezembro, deu 0,07. 7 é o número da perfeição. E ele, não acreditando, como ele disse que era São Tomé, pediu outro para fazer no começo de janeiro. E ele disse: pode ficar tranquilo, mas não vai dar o mesmo resultado. E deu quanto? E em janeiro deu 0,07. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mostrar aquele médico que o médico verdadeiro é o nosso Pai, é o médico dos médicos. Que esse médico tenha sido São Tomé. Feliz aquele que crê sem ver, mas se você precisou ver, que pelo menos tenha crido a partir daí. Esse episódio me marcou muito, porque eu fiz os exames, como eu estou mostrando aqui, é meu irmão, no SERP e no Janga. E quando eu fiz a segunda vez, um dos funcionários me conhece da igreja como um diácono dessa região daqui. Eu sou um pouco conhecido. Então ela ficou para lá e para cá, e sem me entregar o documento, né? Aí ele disse: minha filha, não está pronto, tenha calma. Aí veio a doutora, falou comigo: olha, a gente está ligando para a central. Então, eu perguntei o que é que está havendo que vocês não querem me dar o resultado do meu PSA. Não, diácono, a gente está vendo se houve alguma divergência. Esse foi o primeiro que tu fez. Diante dessa situação, Zaratana foi do primeiro, diante dessa situação, eu me levantei com dificuldade e disse: doutora, me dê o meu PSA. Onde Deus põe a mão, não tem explicação. E realmente se repetiu 0,07, como eu tenho por escrito. E essa perfeição do 7, ele ainda pediu de novo. Pediu de novo. Isso Dona Zara me contou lá, viu? Quando ele pediu de novo, de 0,07, que tinha dado 2 vezes, deu quanto, Dona Zara? 0,03, o número da Santíssima Trindade. O 3. Pai, Filho e Espírito Santo. E depois veio mais um e deu quanto? 0,01. 3 em 1. As 3 pessoas da Santíssima Trindade em 1. É um negócio desse que a gente, veja, tantas e quantas vezes a gente fica preso com medo de anunciar milagres, achando que vai ter que aparecer uma explicação. Não tem que aparecer a explicação. Não. É dizer: é milagre, louvado seja Deus, vamos cantar as maravilhas desse milagre, anunciar e bola pra frente. Pronto, foi de não. Eu não sei se é na palavra de Deus, eu não sei se é algum santo, eu não sei quem disse,
Mas diz assim, que as palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. Então tem muita gente que tem vergonha de dar um testemunho. Vergonha de quê? Vergonha de proclamar as maravilhas que Deus faz na nossa vida? É isso. Isso aqui você vai ler. Não pode. Essa é a conclusão final. Sim. Então, diante de tudo isso, mas eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Na última vez eu não deixei Sara entrar, não. Porque Sara disse, se eu entrar, eu disse, se você entrar, vai dar nele. Ela tava brava e queria mostrar para aquele Eu médico. queria mostrar. Porque na realidade o que a gente quer é mostrar a graça de Deus. É isso. E que Deus me ajude e me dê forças para eu continuar sendo esse diácono da minha igreja, para que os holofotes da vida não venham contaminar o meu coração. Que eu continue sendo servo fiel a Deus. E a gente, esse testemunho, veja, eu repito, a gente já trouxe outras pessoas aqui que tiveram a graça de testemunhar para nós. O diácono, por orientação da igreja, ele traz isso aqui porque ele sabe que é muito sério o que ele está anunciando. E ele me pediu, isso aqui você não vai conseguir ler, mas é um exame último que ele fez. Último no sentido Claro, claro. de mais recente. A conclusão. Né? Último no sentido de recente. E as duas frases de conclusão ele me pediu que lesse para vocês. Eu não tinha lido, estou lendo aqui Com agora. assinatura do médico. E está assinado. E as duas frases dizem: estudo sem evidência de lesões ósseas secundárias. Observação. Em comparação com o estudo anterior, em 23/9/19, não mais identificamos as múltiplas lesões previamente descritas. É um Deus maravilhoso, como eu Louvado disse, seja. que cura, que nos liberta e que nos dá força. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, se você tiver com a sua dificuldade, entrega ao teu Deus, da tua maneira, da tua forma. Tu tem a tua característica de fé. Não precisa, meu irmão, de palavras bonitas, Desculpa. mas precisa sim, meu irmão. Entrega ao teu Deus a tua dor, as tuas dificuldades. Porque esse Deus, Deus de Jacó, é o mesmo Deus de hoje. Deus é o mesmo Deus de hoje. Basta crer. Basta desnudar das nossas vaidades, da nossa humanização, muitas vezes fragilizada, miseravelmente perdida. Mas entrega a tua vida, os teus pensamentos, o teu corpo a teu Deus. Ele te coloca no colo e te cura. Louvado seja Deus. Louvado seja. Louvado seja. Eu estava pensando aqui, toda essa trajetória que eles passaram, assim, tem toda a questão da provação, que a gente como cristão católico vai ser provado, eles foram provados, estão aqui para testemunhar o que Deus faz em quem acredita na verdade, que é só um, né? Quem é o caminho, a verdade e a vida é uma pessoa. Agora, por outro lado, eu vejo o quão impactante que foi isso para a ciência, né? O exame dele, a gente conversou antes, está em São Paulo, né? Para ser investigado, para ser analisado. Ou seja, a vitória que ele conseguiu a vencer essa guerra contra a doença, o quanto que vai afetar talvez o coração de muita gente cientista que tem aquela visão cética de que não existe um Deus, mas como é que isso aconteceu? Né? Veja, não para só na cura. Não termina na cura dele. Os frutos são o que atesta a verdade da cura. Exatamente. E olha, a gente vê na palavra de Deus. Fica arrepiado aqui. Quando Jesus andou no mundo, ele curou muita gente. Isso. Mas ele nunca disse, eu te curei. Ele sempre dizia, tua fé te Isso. curou. Exatamente.
Então, para a gente ser curado, a gente precisa ter fé, ter confiança naquele que a gente está pedindo. Amém. Já pedir na certeza que ele vai atender. Então, é essa fé daquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue há não sei quantos anos. Isso. Ela foi curada só no toque. Aquela outra mulher que era pagã e pediu a Jesus, e ela disse o que é Jesus? Os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos donos. Então é a fé. Só a fé cura. E graças a Deus, eu digo aqui a vocês e a quem está nos ouvindo, tenham fé. Tenham fé nesse Pai que a gente tem lá no céu, olhando e cuidando da gente. Tenham fé na nossa mãe. Ela é a nossa intercessora universal. Pede à mãe que o filho atende. Então a gente tem que ter, Deus faz. Mas ele diz o que na palavra de Deus? Faz a tua parte que eu te ajudarei. Então qual é a nossa parte? É ter fé nele. É acreditar. A ordem mais repetida na Escritura é para a gente ter coragem, ter bom ânimo, não tenha medo. Não tenha medo. Com variação de palavras, mas é sempre dizendo, vai, encara, de frente. Não é isso? E vocês testemunham a beleza que é confiar no amor de Deus. E veja, a fala de vocês a todo momento, em nenhum momento vocês estão dizendo, não, eu sempre achei que... Não. Vocês confiaram no que ia acontecer. Ia acontecer. Tanto que eu fiz a minha missa de despedida. É isso. Eu fiz a minha missa de despedida. Eu cheguei e Jesus disse, agora não. Mas eu fiz a minha missa de despedida. Aceitando qualquer que fosse a permissão de Deus. É isso que a gente precisa ter. Como eu chamei a minha família no momento do chamado de Deus para a minha ordenação, eu também chamei a minha família para, através das minhas fraquezas, para uma despedida. Mas o médico dos médicos, o Deus, é que sabe de todas as coisas. Amém. Amém. Eu sei que a gente já teve a oportunidade de ouvir um testemunho belíssimo como esse, mas algumas coisas vão cutucando a gente e eu quero fazer uma pergunta. A senhora remeteu a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, que nos dois momentos mais difíceis foi a quem a senhora invocou. Naquele momento do desmaio e naquele momento da limpeza, né, do diácono. Foi dois momentos marcantes. Dois momentos em que, quando eu estou no altar, eu confesso isso a vocês, mas sem nenhum momento de hipocrisia, de orgulho e de vaidade. Eu não consigo, meu irmão, no momento do altar, no momento da consagração, no momento da elevação, esse momento vem. Mas vem como forma de agradecimento. Não vem como lembrança de uma dor. Não. Vem como forma de um agradecimento. Olha, eu estou aqui. Graça Tu és o meu filho amado. É uma forma de agradecimento. As minhas celebrações nunca são as mesmas. Não são iguais. Porque sempre vem momentos, Renê, de uma história de vida, que hoje eu digo, de um fortalecimento da minha fé. As minhas dores, as minhas metástases, a quem eu conversava à noite, vem tudinho. Vem. Quantas vezes eu pedi alcance? Diminui a dor para eu orar. Depois você volta. Parece loucura. Mas eu fiz isso. Diminua um pouquinho.
só para eu orar, oh meu Deus. São coisas inexplicáveis. Não existem na literatura humana. Na literatura espiritual, sim. Você pedir a um companheiro de dor. Eu chamava meu companheiro de dor. Nas minhas madrugadas, eu dizia, para um pouquinho, só para eu rezar. Porque se eu tomasse a morfina, eu não rezava. Você fica Fora de si. fora de si. Parece um drogado. E eu não queria. E eu conversava com a minha dor. Eu conversava com o meu câncer, pedindo para ele diminuir a dor. Tirar um pouco a dor de cabeça. Para eu rezar, oh meu Deus. Eu não queria dormir sem rezar, oh meu Deus. São situações inexplicáveis. Situações que vêm não para você fazer o porquê, mas para quê? Não pergunte o porquê da sua dor, mas para quê? Você se edifica. Você vê a glória de Deus agindo. Você vê que a sua miserabilidade humana não vale nada. É um Deus que cura. É um Deus que liberta. É o nosso Senhor. Amém. Agora, para vocês verem, assim, o quanto eu sofri, mas hoje eu me lembro muito de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, ela sofreu muito, ver o filho dela ultrajado, e ela em silêncio. Hoje eu sei que ela estava em silêncio, mas ela estava pedindo ao Pai pelo filho. Como eu em silêncio, eu pedi ao filho dela pelo meu marido. Porque eu não podia nem chorar para ele não piorar. Eu lá no meu silêncio, chorando por dentro e rezando ao Pai. E hoje, vocês não sabem, não é orgulho, Jesus sabe que eu posso mentir para vocês, mas para Deus ninguém mente. Porque Ele sabe coisas do nosso coração, da nossa mente, que a gente não sabe. Então, eu hoje, eu vejo o amor que Deus tem pela gente. Ele não olha nossos pecados, porque se Ele olhasse, Ele não curava, Ele não olha. Ele é um Deus de amor, é um Deus da misericórdia. Agora, o que é que Ele quer? Faz a tua parte. Te arrepende dos teus pecados, mas te arrepende de coração. E não torne mais a pecar. Era o que Ele dizia. Ele disse a Madalena, quando foram entregar ela a Jesus, que foram apedrejar, e ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E depois ele perguntou a ela, alguém te condenou? Ela disse não. Ele disse, eu também não te condeno. Vai e não voltes a pecar. Então é o que ele pede a gente. A gente se arrepende daquele pecado que a gente cometeu. Mas não vamos mais fazer aquele pecado. Não vamos trair a confiança que Deus tem na gente. Porque Deus é tudo. Deus é tudo na nossa vida. Não tem dinheiro nesse mundo que pague o amor que Deus tem pela gente. Não existe. Amém. A senhora uniu às mãos ensanguentadas de Jesus a presença
Isso, eu vou usar um termo que o diácono, se eu errar, me corrija. Poxa, Mas a doutrina explica: só Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Mas a doutrina, entre tantos títulos que ela dá, a igreja e o magistério dão a Maria Santíssima, nossa mãezinha, é a onipotência suplicante. Com certeza. Estou correto, diácono? Com certeza. Ela pode tudo sem poder nada. É. Sozinha ela não pode nada. Nada. Mas ela pode tudo porque quando ela entrega um pedido ao filho, É a verdade. gente já viu lá nas bodas de Caná, ela olha para Jesus e diz: ó, a situação já está na sua mão. Olha para os dois servos e diz: ó, obedece. Não tem mais nada para dizer. É. Ela calada, ela sabe que entregando no coração dele a necessidade daqueles filhos, a necessidade daquele povo, ela vai colocar tudo para acontecer como a permissão dele vai deixar. E a senhora acabou de unir as mãos ensanguentadas de Jesus à oração silenciosa de Maria. Pede à mãe que o filho atende. E o que eu vou perguntar... O diácono quer fazer alguma Quero. fala nisso? Por favor, diácono. Quero. Diante de tudo isso que passou, teve um momento em que eu não orei com Deus. Eu fui conversar com ele, eu fui ter um diálogo com Deus. Parece que a gente fica meio louco, mas isso aconteceu. Após um momento muito difícil em que houve expeliu toda aquela sujeira, aquela dor horrível, aquela coisa saindo, é pior do que uma pedra de rim saindo. Eu só sei que quando terminou aquilo tudinho, veio aquele alívio. Aí eu disse: eu quero tomar um banho. Aí eu sozinho, Senhor, foi que houve? Ele fez: não preciso de remédio, não preciso de nada, quando eu quero eu tiro. Quer dizer, talvez seja um momento de fraqueza, mas eu tive esse diálogo com meu Deus. Como saiu, Senhor? Porque eu quis tirar. Eu quis lhe limpar. Eu quero você limpo para servir ao povo de Deus. Essa não é só uma limpeza da doença, diácono. Essa é uma limpeza espiritual. Eu quero você limpo para servir ao povo de Deus. Então eu comecei a interpretar dessa maneira. Talvez seja a minha vaidade, mas eu não quero. Eu quero confessar isso a vocês após expelir toda aquela miserabilidade, aquela coisa suja, doente, caprichosa dentro de mim. Eu fui conversar com ele. Por quê? Eu disse: pela sua limpeza. Não só a limpeza física, mas também a sua limpeza espiritual. Amém. Amém. Quando a gente conversa com Deus, vem essas coisas. É, É ter a coragem, né? Como Dona Zara falava. é interessante que o diácono Silvio está trazendo sobre essa questão da limpeza. Talvez a gente possa até pegar esse recorte do tipo, ele precisou, não digo passar por isso, mas às vezes parece dar uma característica de tipo assim: agora é que começa a sua missão. Isso, eu pensei dessa Você forma. foi purificado para você agora dar testemunho do que é esse Deus. Agora você tá limpo. Agora você tem a capacidade, você está capacitado agora para dizer que Deus é esse que você tanto adora. E diante de toda essa história, a gente vê muita coisa da fé, muita coisa que está escrita, que está lá nas Escrituras. E aí, diácono, eu pergunto tanto a você como a sua esposa, nas Escrituras, tem alguma passagem que mexe com vocês, ou que mexe com você e que mexe com você, ou não tem? Tem alguma coisa que lá nas Escrituras salta aos olhos? Quando eu leio isso aqui, quando Deus fala comigo a respeito disso aqui, isso realmente mexe comigo. Tenho, não sei se dela, a mulher ensanguentada. Mexe comigo e eu choro. Uhum. Quando eu estou nas minhas dificuldades, eu vou ler essa passagem. Porque eu também fiquei ensanguentado. Eu também fiquei sujo. Eu também gastei. Mas, como ela disse, eu preciso pelo menos tocar na roupa dele.
E foi o que Cristo fez comigo. Cristo tocou nas minhas vestes espirituais. Eu senti a mão de Deus tocando em mim. Então, essa parte das Escrituras me toca muito. É a mesma para a senhora, dona Zara? Não, tem uma parte, é porque eu sou ruim de decorar, sabe? Não. Mas é uma parte que Deus fala a gente que a gente fala que ama a Deus, mas que dá a entender que a gente está falando aqui, mas que lá fora a gente tem um outro comportamento. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus. É isso. Aí eu me lembrei agora. É isso aí. E ele ainda diz: mas Senhor, eu curei no teu nome, eu fiz isso no teu nome, mas eu não te conheço. Olha que palavra dura, meu Deus. Doída, né? Deus me livre, todo dia eu peço a meu Deus: Senhor, nunca deixa que eu te traia. Não. É Não isso. por nada nesse mundo. Nada que eu traia, meu Deus. Nem pela menor mentira. Não. Eu minto para você, mas eu não minto para meu Deus. Eu estou traindo ele. Então, a traição é horrível. A gente escutar, meu Deus, eu não posso nem me lembrar. Deus dizer a gente: eu não te conheço. Nunca, Jesus, nunca na minha vida, não. Olha, isso dói muito no meu coração. E eu peço muito a Deus para que nunca me aconteça isso. É o que eu peço diariamente a Deus. Que Ele me dê força e me dê coragem. Se chegar o dia de eu tiver de escolher, eu escolha Ele. Mesmo que para isso tire a minha vida. Porque estão tirando a carne podre. Mas a minha alma não. A minha alma está em Deus. Pois é. Pois é. A gente tá tendo a graça de ouvir isso. A gente vai caminhando para o final, mas eu me debruço agora para fazer uma última pergunta antes da gente ir para as mensagens finais. É vontade. A senhora uniu as mãos ensanguentadas de Jesus à oração silenciosa de Maria. Vocês uniram a palavra de Deus a esse momento e a essa tribulação e ao fruto disso. Algum outro santo acompanhou vocês? Porque, veja, a gente precisa testemunhar. Se não houve, tá tudo bem. Mas muitas vezes a gente tem a coragem e a graça de se apegar a algum santo. A gente já testemunhou aqui, né? Eu tenho as minhas devoções e quem está conosco aqui tem. Houve algum santo em quem a senhora olhou e disse: você já testemunhou isso, me ajude aqui. O senhor teve algum santo a quem vocês se remeteram nessas orações? Eu, particularmente, eu me dirijo muito à minha mãe. Para mim, ela é tudo. Amém. Agora, em santo, eu sou muito devota de São Bento e de Santa Clara. Amém. Porque Santa Clara, ela leva a luz de Cristo. Ela está levando aquela luz para clarear o meu coração, a minha mente. E São Bento, ele está afastando o mal da minha vida, da vida da minha família. Amém. Está aqui São Bento. Aqui, ele não sai de onde mim. Amém. Amém. E o senhor, diácono? Eu, devido às dores muito fortes, um estágio muito difícil da minha vida, como eu chamo, nas minhas noites traiçoeiras, eu pedi o silêncio de São José, para eu não murmurar. São José, me dá o teu silêncio. Eu não quero murmurar. Eu não quero falar da minha dor.
Deus sabe tudo de mim. Então eu me agarrava muito no silêncio de São José. Por quê? Porque nós temos a nossa natureza fragilizada. Naquele momento de dor, eu podia falar coisas, Nosso Senhor ia entender, mas coisas que eu não devia. Nas minhas murmurações, nos meus porquê. Então eu pedi a São José, para quê? Então o silêncio de São José, quando nas minhas dores, uma vez eu pedi à minha esposa, me leve ao Santíssimo, lá na igreja de São José. Então a gente ia, eu pedia licença a Vinícius e ali eu ficava conversando com Deus, querendo aprender o silêncio de São José, porque Deus sabia das minhas dores. Não precisa eu estar murmurando, questionando, blasfemando. Não, precisa não. Eu tenho que ter um autocontrole dessa minha natureza fragilizada através do pecado da concupiscência e dizer: Senhor, me dá o silêncio de São José. Não deixa, Senhor. Não deixa, eu não quero pecar mais. Então eu me agarrei muito a São José no momento das dores. Amém. E eu queria dizer a vocês o que eu senti agora. E agradeço a meu Deus, porque foi o Espírito Santo de Deus quem colocou no meu coração. Como nós somos unidos por Deus. Amém. Porque Amém. enquanto ele pedia a São José, eu pedia a minha mãezinha. Mas era exatamente... Ela se apega na mãe e ele se apega em São José. E os dois juntos trouxeram quem? Jesus. Oh, rapaz, fica fácil. A dor fica menor, né? A dor diminui, meu filho. Foi isso que o Espírito Santo falou agora, quando ele falando no silêncio de São José que ele pedia. Foi o que o Espírito Santo falou no meu coração. Amém. É isso. É a isso que a gente precisa se apegar para testemunhar que em silêncio, na fé e olhando por aqueles que já deixaram o caminho de santidade, a gente consegue também. Consegue. Porque Deus quer que a nossa família seja a família de Nazaré aqui na terra. Amém. Amém. É isso que ele quer. Por isso que ele formou a família para mandar o filho dele. Porque ele quer que a gente seja um exemplo da família de Nazaré aqui na terra. Eu sei que a gente nunca vai ser igual. Mas a gente tem que ter Mas a gente um vai... alvo. É. Tem Com uma certeza. mira. Isso. A gente não anda perdido. Não, a gente Não. tem aquele, olha, condutor. Não, há uma... Então, a Sagrada Família, Amém. a gente se apegando à Sagrada Família, ela vai nos levar ao colo do Pai. E isso eu tenho certeza. Amém. Louvado seja Deus. Olha, Deus sabe. E isso a gente não precisa ficar... Tanta dificuldade de rotina a gente teve hoje, não foi? Nosso irmão Rogério não conseguiu estar com a gente hoje. E eu tô rindo aqui porque... e eu falando com o Peu, eu não ia conseguir vir hoje. Mas eu disse, irmão, segura, não tem uma possibilidade de a gente não estar hoje junto, não. A gente vai. Todas as dificuldades que aconteceram ao longo do dia, Rogério hoje está resolvendo assuntos familiares, está unido a nós em oração, rezou pelo que a gente tinha para viver aqui. Mas assim, a gente persevera porque a gente precisava ouvir isso aqui. A gente precisava, junto com vocês, levar isso para quem precisava ouvir. É verdade mesmo. Mas por que aconteceu tudo isso? Porque O inimigo de Deus não quer que a gente leve, mas a gente tem que persistir Mas a e gente perseverar. tem que se apegar com força na mão da mãe e na mão do filho. E a gente vai. E a gente anda. A gente vence. E a gente está chegando ao final de um episódio onde a gente, de verdade, vencer já venceu. Mas a gente está podendo anunciar que essa vitória dá fruto.
Oh, E como dá. A gente vai, eu e Peu, a gente vai se despedir. Vocês vão poder, depois de nós, a gente vai passar a palavra, vocês vão deixar a mensagem que quiserem deixar. E o diácono termina pedindo a bênção para nós, né? Tá certo. Então, você que assistiu a gente até agora, você que se juntou a nós, você que, de uma forma ou de outra, você se emocionou com o que a gente ouviu, você que rendeu louvores a Deus, percebam que no episódio de hoje a gente só fez aqueles pedidos no começo, e eu não vou fazer agora, não vou, tá? Mas eu vou pedir a você outra coisa diferente. Talvez você conheça uma pessoa para quem você precise enviar esse vídeo de hoje. Ok? Então, eu não vou pedir aquilo que a gente pede sempre. Deixa para o próximo vídeo. Mas tem uma pessoa que no seu coração você se lembrou enquanto a Nazara e o diácono traziam o testemunho dessa noite na vida deles, dessa noite escura da vida deles. Eu só vou pedir que você encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Ok? Faça isso porque talvez seja ela que precisa ser alcançada com o testemunho de hoje. Amém. amém. Você pode fazer isso por nós. Não é para que nós tenhamos esse fruto, mas é para que nós consigamos cumprir aquilo que a gente ofereceu a Jesus pelas mãos de Maria, que é um espaço onde a mensagem chegue em quem tem que chegar. Ajude a gente a cumprir essa missão que a gente teve com o episódio de hoje. E a gente só rende louvores a Deus. Irmão, obrigado por mais hoje. Deus está sempre aqui conosco. Ó, todo final de episódio, só recorde. A gente tem certeza que Deus está com a gente, não é possível. Mas, graças a Deus, a gente está no caminho certo. E aqui, falando para vocês, não é à toa que esse casal veio hoje, não, viu? Era para estar aqui hoje mesmo. Tinha motivo. Então, a gente agradece a Deus, mas também não tem como a gente não deixar de agradecer ao sim de vocês. Isso. De saírem de noite, já tá tarde, vocês têm a rotina de doméstica, de orações, de cansaço do dia de amanhã, mas ainda assim, como sempre, vocês dão sim para anunciar o amor de Deus na vida de vocês, que também pode agir na nossa. Então, dona Zara, muito obrigado. O sorriso e o olhar da senhora são apaixonantes. Então não sou eu que estou sorrindo, é Nossa Senhora. Amém. Diácono, a sua firmeza é inspiradora. Sempre foi. Obrigado. E hoje, ainda mais, ganha uma pitadinha, né, de que essa firmeza seja algo que eu preciso pedir também para a minha caminhada. Então, obrigado pelo sim de vocês. Obrigado porque estiveram conosco para testemunhar por meio do nosso canal. A gente tem sempre as portas abertas. O que vocês precisarem pedir de nós, peçam. E o que a gente puder fazer, com o esforço que for, a gente vai fazer. Eu quero pedir uma coisa. Peça. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer por essa oportunidade que vocês deram para a gente proclamar o amor de Deus. Amém. Para a gente proclamar a intercessão de Nossa Senhora. A gente, sem eles, a gente não é nada. Então vocês deram essa oportunidade a nós. Então a gente só tem que agradecer. E pedir ao nosso Pai que está no céu, em nome do Filho dele, pedir à mãezinha que ela peça ao filho dela que abençoe vocês cada dia mais. Que vocês sejam esse canal da graça de Deus. Amém. E continuem nesse caminho. É isso que Deus quer da gente. É levar a palavra dele àqueles que não creem. Amém. Amar por quem não te ama. Adorar por quem não te adora. Esperar por quem não te espera. É isso que vocês estão fazendo. Que Deus abençoe muito, mas poderosamente. E Nossa Senhora cubra vocês com o manto sagrado dela. O manto que ela cobriu. Amém. O menino Amém. Jesus. Nazara, enquanto a senhora falava, eu vou fazer mais um pedido a vocês. Eu disse que era um só, mas surgiu um segundo. Não diga o nome dele não, viu? Por favor, não diga. Mas você vai rezar uma Ave Maria por aquele médico. Quem sabe não é ele que vai se converter com esse isso. testemunho de hoje na sua Ave Maria. É isso. Enquanto a senhora falava, amar por quem não te ama, adorar por quem não te adora.
Reze uma Ave Maria por aquele médico que você não precisa saber o nome. Deus sabe quem é. Ok? Amém. Então, que vocês possam usar o espaço para encerrar, deixando a mensagem que vocês quiserem, olhando diretamente para quem está ali, assistindo vocês. Não sei se em 2024, 25, 35, não sei em que ano você está assistindo. Vai estar lá. Mas está aqui, para vocês deixarem a mensagem que vocês quiserem deixar para essa pessoa que ouviu a gente até o final. A você, meu irmão, que nos assistiu. A você, minha irmã, que está passando por suas dificuldades, os seus problemas. A cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão seu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. Entrega o teu caminho ao Senhor. Dificuldade todos nós temos. Problemas, doença. Leva ao colo do teu Deus. Ele vem curar cada um de nós. Agradeço a vocês por essa oportunidade de falar do amor de Deus. Por esses momentos tão maravilhosos, tão bonitos, que a gente sente o que aconteceu aqui nessa sala foi de dentro, como Paulo diz, veio das nossas entranhas. Que o Espírito Santo de Deus abençoe esse trabalho de vocês. Amém. 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 Continue. Vençam esses obstáculos que teve hoje. É isso que Deus quer da gente. Amém. Amém. Vamos nos preparar para um momento de bênção final. Amém. Alguma coisa? Vocês querem dar mais alguma vez? Não, a gente só agradece a oração que o Senhor tem para fazer por nós e conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor te dê a paz. Amém. Por intercessão de São José. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Glorificar o Senhor com vossas vidas. Fique em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E salve Maria! Salve Maria, minha mãezinha. Menina. Boa.